Fala também do Flamengo. Felipe Luiz pode entrar na história rubro-negra nesse domingo. Preciso te atualizar também se Marcos Leonardo pode parar no Flamengo à concorrência internacional. Preciso falar também sobre o Besiktas, disposto a contratar Brazão, goleiro do Santos. Para completar, falo também sobre a verdade da treta envolvendo o Flamengo e Red Bull Bragantino por Wallace Ian. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e a presença de Palmeiras e Flamengo entre os 10 melhores times do mundo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora falar agora sobre o Brasil, que tem 2 times entre os 10 melhores do mundo. Você tem noção? Qual é seu palpite para os clubes brasileiros? Antes da resposta, só explicar que esse levantamento é da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, que divulgou um ranking nas últimas horas com os 10 melhores times do mundo na atualidade. O Flamengo e o Palmeiras são os brasileiros que representam, ou figuram entre esses 10 primeiros. Primeira colocação do PSG, equipe francesa. Segundo lugar do Real Madrid. O Chelsea aparece em terceiro. A Inter de Milão é a quarta, o Bayern de Munique é o quinto e o Flamengo aparece na sexta posição. À frente do Barcelona, que é líder do campeonato espanhol. O Arsenal aparece em oitavo, o Palmeiras é o nono e o Borussia Dortmund é o 10º colocado. Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para dizer se você concorda com a presença de 2 brasileiros entre esses gigantes do planeta. E essa história de que Marcos Leonardo pode virar reforço do Flamengo. Informação que eu tenho de que as conversas estão avançadas para que o centroavante brasileiro se torne reforço do Atlético de Madrid. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do staff do atacante que admitiu que existiram uma série de avanços nas últimas horas nas tratativas com a equipe de Diego Simeone. O Atlético de Madrid, num primeiro momento, procurou o Al Hilal sugerindo um empréstimo, com a ideia de garantir uma baita visibilidade ao Marcos Leonardo. A expectativa é de que, se repetir o sucesso que faz na Arábia Saudita, o Marcos Leonardo vai valer bem mais do que os 40 milhões de euros que haviam sido investidos quando da sua compra junto ao Benfica. Brasileiro que é inclusive artilheiro do seu time lá no Campeonato Saudita, são 24 partidas, 14 gols e uma assistência. Só para você entender, o Marcos Leonardo tem mais gol do que o Darwin Núñez, centroavante que já fez muito sucesso no futebol europeu. Só para completar, sobre o Flamengo, existiram rumores de que o Flamengo estaria disposto a contratar. O Fla só vai ter alguma chance de ficar com o Marcos Leonardo se as tratativas entre Atlético de Madrid e Al Hilal não avançarem. A vantagem do Flamengo é que a janela na Espanha está bem próxima do fim. Esse acordo precisa acontecer até segunda-feira, sob o risco de não haver possibilidade de transferência. E é nesse contexto, sem acordo com o Atlético de Madrid, que o Flamengo teria mais chances de contratá-lo. Desde que foi comprado pelo Al Hilal, Marcos Leonardo soma 67 jogos, 43 gols e 4 assistências. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Caberia no seu time do coração? Ele já se declarou São Paulino e quase virou reforço do tricolor no fim do ano passado. Acontece que o Al Hilal conseguiu uma vaga dele para a disputa do Campeonato Saudita e ele tem sido peça importante na equipe da Arábia Saudita. Hora de falar sobre o motivo real de Wallace Ian não ter se transferido do Flamengo para o Red Bull Bragantino. Você vai lembrar que o Wallace Ian chegou a se despedir dos torcedores do Flamengo depois de uma partida, em entrevista em que ele anuncia que estava indo embora. O jogador estava tão convencido de que o negócio com o time de Bragança Paulista aconteceria que chegou a se despedir dos seus companheiros. Mas, na última hora, o Flamengo regrediu e não aceitou o acordo. Só para você entender detalhes da minha apuração. No Rio de Janeiro, setoristas do Flamengo asseguram que foi o Red Bull Bragantino quem mudou as condições de pagamento. Fui ouvir o outro lado e o que eu consegui apurar é de que não teve absolutamente nada disso. Red Bull Bragantino manteve a proposta de 8 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus por metas fáceis de serem alcançadas. Acontece que toda a negociação foi feita com o dirigente do Flamengo. Quando ela chegou às mãos do presidente BAP, o BAP exigiu que o Red Bull Bragantino fizesse o pagamento desses 8 milhões de euros à vista. O time de Bragança Paulista falou, pô, ninguém faz pagamento à vista de absolutamente nada. Não tem como a gente chegar nesse acordo. E diante desse cenário, o mais natural é que o Wallace Ian não se transfira para Bragança Paulista. Quero só registrar que existe um problema grande entre Red Bull Bragantino e BAP desde a temporada passada. E essa treta tem início na Libra.
quando o Flamengo se isola dos outros clubes, especialmente de São Paulo, que integram a Libra, e a partir daí começou uma rusga bem grande do BAP em relação ao time de Bragança Paulista. A tendência, repito, é de que o Alacian não se transfira para o Red Bull Bragantino. O problema é que no Flamengo ele vai ter pouquíssimas oportunidades. Hora de falar sobre o Besiktas, da Turquia, que fez proposta por Gabriel Brazão, goleiro do Santos, e um velho alvo do Flamengo. A ideia do Besiktas é comprar o Brazão por 15 milhões de euros, a gente está falando de algo na casa dos 93 milhões de reais. Como o Santos é dono de 60% dos direitos econômicos, o Peixe ficaria com 9 milhões de euros ou 56 milhões de reais. O restante pertence à Inter de Milão, que embolsaria algo na casa dos 6 milhões de euros. Ah, só para lembrar que essa proposta do Besiktas ainda permitiria ao Santos ficar com 20% do valor de uma venda futura. Desde que foi contratado, o Brazão tem sido especial com a camisa do Peixe. Não fosse pelas atuações dele, por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, e talvez o Santos estivesse na segunda divisão. É também por isso que o Marcelo Teixeira reluta com a ideia de vender o Brazão. Mas não dá para descartar que esse negócio saia. Antes de mudar de assunto, só registrar que Bilal Brahimi e Carboneiro, jogadores que pertencem ao Santos, devem ser negociados nos próximos dias. Já Marcos Leonardo se acertou com o Atlético de Madrid. Entre o atacante brasileiro e o time espanhol tá tudo certo. As partes agora negociam os últimos detalhes do empréstimo com o Al Hilal, empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros. Marcos Leonardo, que chegou a ser dado como uma possibilidade no Flamengo. Hora de falar sobre o Corinthians, que vai tentar mais uma vez um chapéu no São Paulo. O tricolor conversa desde o ano passado com o Alan, volante que pertence ao Flamengo. O Timão já havia feito uma primeira tentativa, não avançou. Sem acordo com o Alisson, que pertence ao São Paulo, o Corinthians vai focar seus esforços na contratação do jogador do Flamengo. E, inclusive, com a presença dos dirigentes de Flamengo e Corinthians em Brasília para a Supercopa do Brasil, jogo marcado para a tarde desse domingo, mais uma oportunidade para Marcelo Paz e companhia tentarem avançar nesse empréstimo. O grande trunfo do São Paulo nessa disputa com o Corinthians é a vontade rubro-negra em contar com Marcos Antônio. O Flamengo já fez uma primeira proposta que foi recusada. Fará uma segunda e pretende utilizar o Alan como moeda de troca para convencer o São Paulo a vender o Marcos Antônio. E é isso que torna o Corinthians alguém com menos chances da contratação do Alan, volante que nem sequer foi relacionado para a decisão da Supercopa do Brasil. Detalhe importante, Saul, que passou por cirurgia e está completamente sem condição de jogo, está entre os relacionados do Flamengo para a decisão em Brasília. Ele viajou com o elenco, está junto da delegação. O Alan, em boas condições físicas, não foi nem sequer relacionado, algo que já havia acontecido no Intercontinental de Clubes do ano passado, o torneio que foi disputado no Catar. Você gostaria do Alan no seu time? Qual o valor dele? O que você pensa sobre o jogador do Galo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Felipe Luiz, que pode se tornar, nas próximas horas, o treinador mais vencedor da história do Fla. Felipe Luiz tem 5 títulos e completa, nesse domingo, 16 meses à frente do time principal, ou seja, 1 ano e 4 meses. Ele vai ter a oportunidade, durante a tarde, na Supercopa do Brasil, de garantir sua 6ª taça, o que o igualaria a Carlinhos, que é o maior vencedor do Flamengo. Com uma diferença importante, os títulos do Felipe Luiz bem maiores. Felipe Luiz já tem até aqui uma Copa do Brasil conquistada em 24, Libertadores, Brasileiro, Carioca e Supercopa do Brasil conquistados em 25. A Supercopa do Brasil pode ser o primeiro bicampeonato do Felipe Luiz sob o comando do Flamengo. Já o Carlinhos venceu 3 campeonatos cariocas, 2 campeonatos brasileiros e uma Mercosul. Detalhe importante, Felipe Luiz fará, à frente do Flamengo, seu jogo de número 92, diante do Timão nesse domingo. Se ele vencer a Supercopa do Brasil, isso vai equivaler a dizer que ele ganha um título a cada apenas 15 jogos. Trabalho super importante e muito vitorioso, que nessa temporada é marcado por tropeços, né? O time reserva, o time júnior, sub-20, vinha atuando nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca com empate e 2 derrotas. O Flamengo principal assume o restante do campeonato, vence o Vasco da Gama, mas depois já tropeça contra o Fluminense. Derrota para o Flu, derrota também para o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. Até por isso, há a necessidade de voltar a vencer e conquistar o título. Gostaria que você deixasse o seu palpite para Corinthians e Flamengo. Já usa o espaço para comentário e opine, beleza? Fala, minha tropa, beleza? Daqui a pouco tem o jogo do Flamengo e Corinthians. 5-0 o Mengão vai fazer neste jogo desta final.
Uma final injusta, né? Porque o Flamengo, o maior time do Brasil, vai enfrentar o pior time de todos os tempos do Corinthians. Então, rapaziada, não tem como a gente perder esse time de hoje. Já vem com o título pra cá, já manda o título pra cá, porque nós já somos os campeões. Já tô comemorando, campeão, desde cedo, porque o Flamengo é o melhor time do Brasil. Então, rapaziada, deixa no comentário seu palpite, pra mim vai ser 5-0. Deixa no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Não esqueça de deixar like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações pra receber novos conteúdos. Valeu, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!